Olá, tudo bem? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber a atriz Simone Soares. Ela que nasceu em Taubaté, São Paulo, mas há mais de 20 anos já mora no Rio de Janeiro. Atriz de teatro, cinema, de TV e também arrisca ali suas produções, né? Produtora, pode dirigir, professora de teatro também e tudo mais. Como é que você tá, Simone? Tudo bem? Olá, que prazer estar aqui com você, com vocês. Melhor agora. Maravilha, num ambiente que nos traz muita emoção, porque eu acho que nós dois somos do rádio, né? Nascemos ali no rádio um pouquinho, você teve alguma passagem pelo rádio, estúdio da Rádio Alerj, para gravar o podcast da TV Alerj, Que né? delícia, olha, foi a minha primeira experiência profissional dentro de uma rádio, microfone, estúdio, então isso me remete a lembranças maravilhosas de Você tá em Taubaté, casa, né? antiga Rádio Planeta, hoje é a Jovem Pan. Boa. Ah, que legal. Você fazia o que na Jovem Pan? Eu comecei como contato publicitário Hum. e daí eu comecei a fazer umas locuções também junto. Ia pra cabine gravar algumas coisinhas? Exatamente. Comerciais ou vinhetas? Ou tudo? Comerciais, vinhetas, É? e depois agora, né, dublagem. Depois eu fui para a TV, numa Band, que era um programa que chamava Economania, pegava Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas, que eu também vendia e apresentava. Aí depois eu dei um salto e falei assim, vamos para São Paulo, porque eu quero trabalhar dentro daquela caixa preta, dentro da televisão. Boa! E aí foi pra capital. Daí eu fui para a capital. E como é que foi a construção da sua carreira ali em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo, tem uma coisa curiosa, porque eu fui fazer propaganda e marketing e vender carro. Então, você imagina, vendendo carro, fazendo faculdade e eu ainda queria fazer teatro. Com que tempo, né? Você fez o seu tempo. Eu fiz o meu tempo. Eu comecei fazendo todos os cursos possíveis que tinha em São Paulo. Eu acho muito importante a gente estudar, se profissionalizar em qualquer que seja a profissão. O estudo é a base de tudo. Então, eu fiz todos os cursos que estavam ao meu alcance. Macunaíma, Célia Helena, Beto Silveira. E eu tive o privilégio de ir no Beto Silveira fazendo curso, ter uma banca de apresentação no final do curso e eu ser escolhida para fazer uma das mulheres do Harém do Rei, da primeira, a história de Esther, feita pela Record, pela uma produtora JPO, e que naquela época não tinha nem ar-condicionado dentro do estúdio. Então, a cada metrô que passava, porque era perto do metrô, a gente tinha que parar as filmagens. Então, tem coisas engraçadíssimas. O som que eu já direto passei. ficava louco ali, né? Exatamente. Poxa, genial. Mas foi uma experiência incrível. E ali você já estava na fase adulta, na adolescência, só pra gente ter uma Adulta, ideia. eu mudei para São Paulo já com 18 anos, já era maior de idade, quer dizer, maior de idade, mas não tão adulta assim, né? A gente vai amadurecendo, mas eu sempre fui muito madura, busquei muito me aperfeiçoar e ali o meu primeiro trabalho em novela foi em Marisol, no SBT. Sim. Eu já tinha feito algumas participações no O Coitado, com o Moacir Franco, né? Comédia. E depois eu fui para o Megaton, em 2000, com o Tom Cavalcante, na Rede Globo, programa de humor. Então, a minha veia, todo mundo falava, Simone, essa sua voz e tal. Mas eu comecei no humor, comecei como Emília, né? Fazendo Emília na escola, no sítio do Pica-Pau. Taubaté é a cidade de Monteiro Lobato e de Mazzaropi, então eu tenho essa base de cultural, digamos assim. Eu li todos os livros de Monteiro Lobato. Eu acho que isso me ajudou muito como criança, como contadora de história, como atriz, né? Porque a leitura é a base de tudo. E a paixão que você tem pelas crianças também, você acha que sai daí? Porque eu sei que você tem uma quedinha pela criançada, né? Eu amo criança. Tem uma história muito engraçada, né? Porque desde pequena eu sempre gostava de ficar com as crianças em festa. Então as pessoas falavam assim, essa aí vai ser animadora de festa. Logo que eu cheguei em São Paulo, né? Trabalhando com carro, fazendo faculdade, e eu queria fazer teatro de alguma forma, fazendo todos os cursos. Pintou para eu fazer uma participação de Power Rangers amarelo numa festa infantil. Eu fui, lógico, só que só durou uma festa, porque eu queria tanto brincar com as crianças que eu fui demitida na primeira festa. Falou assim, não, você tinha que ficar só um pouquinho e ir embora. E eu adoro Ficou criança. só o Power Ranger amarelo na festa ali com a criançada, Exatamente, né? não queria Todos mais os ir outros embora. Power Rangers foram salvar o mundo e você na festa. Ali brincando com as crianças, né? Hoje eu trabalho
além de atriz, locutora, eu faço produção e eu fiz alguns filmes infantis. E o último filme que eu fiz, Uma Tia da Pesada 3, a gente contava com 30 crianças no elenco e foi, assim, espetacular. Filmamos em 7 dias, logo vai ter a pré-estreia do filme e foi um sucesso. Explica para o telespectador o que é o trabalho de produção. Bom, produção de filmes, né? É o que mais trabalha, né? Eu falo assim, eu tiro o chapéu, eu acho que na carreira artística é muito importante a gente que gosta de atuar, que quer ser atriz, mas você ter uma noção de um todo da profissão, até para você saber valorizar e saber pedir, saber se comportar, eu acho que é muito importante. A produção é onde tudo começa, tudo está na produção, o dinheiro está na produção, a alimentação, a locomoção, a organização de equipamento, o horário. Então, a produção é onde, se deu certo, ai, que ótimo, tá tudo impecável. Se deu errado, a produção a culpa é da produção. A culpa é da produção. Poxa, produção! Exatamente. Mas produção é uma delícia de fazer. Eu tô apaixonada por fazer produção. Você acha que a produtora que já é atriz facilita? Eu acho que facilita, sim. Tem mais sensibilidade? Sim, você tem o tato de como você quer falar com as pessoas, como você gosta que falem com você, como você gosta de ser abordado. Porque eu acho que tudo é a maneira como você chega. Né? Como você se apresenta, como você pede. Você pode pedir uma coisa, você pode dar uma licencinha, sair dali. Tem maneiras e maneiras de falar. Gentileza gera gentileza. Então, eu acho que essa sensibilidade que nós, artistas, temos, ajuda muito quando a gente está do outro lado. Sim. Agora, dentro do trabalho de produção, dessa sua sensibilidade toda, e o que mais que você faz além de atriz, dentro do cinema, da arte? Olha, eu gosto da arte como um todo, então tudo na arte me Você já experimentou de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouquinho, né? Na pandemia, eu tive o privilégio de produzir e atuar no primeiro filme rodado na pandemia. Chama Até a Noite Terminar, convido a todos a assistirem. Nós rodamos, foi o primeiro filme brasileiro, gente, olha que orgulho. Nós rodamos em Campos do Jordão, contamos com o apoio de vários empresários locais, foi isso que viabilizou o filme. Nós conseguimos filmar em apenas 15 dias, um roteiro muito importante, falando sobre abuso psicológico. Então, quando esse roteiro chegou até mim, no meio da pandemia, eu falei, opa, mas é um roteiro muito importante. Abuso psicológico é uma coisa que a gente precisa se comunicar, falar sobre isso, porque às vezes ele é invisível e as pessoas acabam ficando deprimidas, tendo outros problemas devido a isso. Ainda mais na época da pandemia, né? Exato. Foi o que mais aconteceu, chegou na hora certa. Exatamente. Vamos fazer esse filme e, como Mariana Guerreira, juntamos pessoas muito competentes, né? Caco, diretor, reuniu um elenco incrível, o Thiago, o Milen Cortais, Clarícia Bujan, Cláudio Torres Gonzaga, e eles queriam rodar aqui em Petrópolis. E como eu sou de Taubaté, e como eu comecei a minha vida de trabalho, além de rádio, fazendo promoção em Campos do Jordão, eu conheço muitas pessoas em Campos do Jordão. Ah, manteve os amigos lá, né? Sim, muitos amigos, donos de hotéis, lojas. Então eu falei assim, bom, Campos do Jordão é a Suíça brasileira. Sim. Tem um céu maravilhoso. Na pandemia, os hotéis não estão com as lotações, né? Estão tudo pela metade. Então, eu fiz alguns contatos, contei com a ajuda de muitos amigos, graças a Deus, que ajudaram, que viabilizaram. Em 15 dias nós rodamos o filme. O filme entrou direto para a plataforma, pela Vivo Play, porque os cinemas estavam fechados. E eu fiquei muito feliz com o resultado do filme, né? Então, voltando ao que você me perguntou, além de produzir, de atuar, fazer locução, fazer dublagem, que eu amo, eu adoro também preparar atores. Eu tive o privilégio de, na época de Maísa, que eu fiz Maísa, eu fiz a Nina. Tá. Né? Maísa está disponível no Globoplay, né? Está disponível no Globoplay, uma minissérie maravilhosa, vale a pena quem não assistiu, assistir, e quem já assistiu, assistir de novo. Eu estava blonde em Maísa e eu fui escolhida, né? Fiz o teste para Maísa. Essa é uma história ótima, porque eu fiquei sabendo que a personagem era loira, comprei uma peruca, falei, não vou pintar o cabelo, e fui fazer o teste. Fiz, passei, essa minha voz rouca, o Maneco gostou.
E falou assim, você pode ficar fazendo os testes no estúdio com os atores, né? É ótimo quando acontece a isso. Larissa, ela vai estar se preparando, corpo, voz e tal, para ela, né? Eu falei, uma honra Super estar útil. com os atores, óbvio, né? Jaime, obrigada, Jaime. Hoje, inclusive, foi o aniversário dele. Um beijo, parabéns. Ele é um filho da Maísa, se não me engano, né? Filho. Foi dirigir a história da própria mãe. Da própria mãe, na olha. Carne. Não, e olha o que eu vou te contar. Sem censura. Olha o que eu vou te contar, como nada acontece por acaso, é Deus. O filho dele, o Jaiminho, que até então nunca tinha feito nada de dramaturgia, né, foi fazer o teste. E quando o Jaiminho foi fazer o teste, ele ia fazer o teste comigo, que ia estar no estúdio. E eu tinha, há muitos anos atrás, ganhei do Raul Gil, quando trabalhei com ele na Manchete, um curso de memorização. E que eu fiz, e adoro o Raulzinho, muito grata, Raul pai, um beijo para vocês. E outros cursos, porque eu fiz todos os cursos que estavam ao meu alcance. E como eu sabia que o Jaiminho não tinha essa experiência, eu me ofereci. Falei para ele, Jaiminho, se você quiser, como você vai fazer o teste comigo amanhã, eu posso te preparar, né? Eu vou te passar em um dia, eu vou fazer uma mescla de tudo o que eu já aprendi. Que ousadia, e eu vou passar para você. Boa. Então, eu tenho certeza que você vai pegar esse personagem. Dito e feito, nós ensaiamos muito, ele é muito dedicado, ele tem um talento na veia, né? Não tem como. E na hora de fazer o teste, tinham vários atores já reconhecidos, que estavam no ar em outras novelas. Ele era o único que não era conhecido. E o teste dele foi o melhor. Foi de arrepiar, assim, de emocionar. E ele fez, óbvio, né, o personagem. E depois despontou, porque faz um protagonista atrás do outro. Vou assistir Maísa com outros olhos agora, sabendo quem preparou o Jaiminho. E conquistou o coração do pai dele também, né, com isso, imagino. Nossa, alegria. Eu que tive a honra de ser dirigida pelo Jaime, porque o Jaime... Como é que é? É um diretor de uma sensibilidade. Qual é a frequência que esse cara vibra? Educação, gentleman. Nossa, sem palavras. A gente imagina um diretor firme, né? É um diretor ordem, doce, incrível, educado, maravilhoso. E todo o elenco embarca nessa linha também? Ele olha, funciona, né? Maravilhoso. Eu tive a honra de fazer também uma novela com o Jaime, que foi Em Família. Fomos para Goiás gravar essa novela. Olha. Foi muito legal. Essa novela eu estava com os olhos castanhos. Fui a mãe da Alice Wegman nessa novela. Tem uma história ótima. Que tá em Vale Tudo, né? No remake de Vale Tudo, demais. Maravilhosa, bombando. Muito bom. Olha, a gente já pode começar a falar de novelas, então? O que você quiser. Olha, passagens por Gênesis na TV Record, né? Isso em 2021. Mas antes ali, vamos falar do Profeta. Você trabalhou com Humberto Martins em 2006, né? Escrito nas Estrelas foi o primeiro trabalho com Humberto. Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas antes? Ou esse não foi em 2010? Escrito nas Estrelas acho que foi em 2010. O Profeta 2006. 2006 foi o Profeta. Isso. E depois eu fiz a dobradinha com o Humberto no Rastro, que foi muito legal. Você tem uma sintonia legal com o Humberto, né? Nós somos muitos amigos. Desde que a gente fez o primeiro trabalho juntos, bateu energia. 2 arianos, que adora construir personagens e conversar de como construir o personagem. Isso é maravilhoso, Nossa, né? É uma aula. Tá com o Humberto, assim, é incrível. Ele contando como que foi cada personagem. Então, é uma aula. É muito enriquecedor. E Malhação, né? Você teve uma passagem por Malhação em 2009. Primeira vilã. Graças ao carreira. Marcos Paulo. Foi a minha primeira vilã. Tem uma história ótima. Eu tinha feito Maísa, tava blonde, loira, tipo Marilyn, né? E quando eu fui fazer Vicky Veronese em Malhação, de início era para ser apenas uma participação de alguns capítulos. Adoro frisar isso, porque a gente tem que ser muito otimista com os personagens. Não existe personagem pequeno. Não, sabe? Não existe. Eu adoro essa frase. Não existe. Então, eu acho que existe o personagem. Você tem que dar toda a tua energia, toda a tua alegria, toda a tua disponibilidade para ele. Em Vicky Veronese foi assim. Quando eu cheguei, eu quase fiquei careca para esse personagem. Porque tava loiro o meu cabelo, daí pediram, você pode ficar ruiva? Eu falei, lógico, eu fico até careca por um bom personagem. Não tenho esse apego, precisar engordar, emagrecer. É pelo bem do personagem, né? Por contar uma boa história. Você coloca o personagem na frente da sua pessoa, né? Sim. É profissionalismo. Sim.
E daí, quando nós fomos pintar o cabelo, aquele cabelo branco, o cabelo daqui, foi ficando laranja, foi quebrando. Conclusão, o cabelo ficou aqui. Curtinho. Quando você começa, eu comecei a Vic Veronese, parecia um Playmobil. O cabelo nem mexia, a cor que conseguiu tá, né? Eu tive que aquela autoestima, falar assim, bom, esse cabelo é esse, vamos Haja botar química, lá, né? autoestima. Eu me inspirei muito na Meryl Streep, no Diabo Veste Prada, os tempos, Nossa. maneira e colocação dela. E foi um Aqueles sucesso. olhares, né? E foi muito legal, porque eu tive amigos que falaram isso, falaram assim, nossa, você tá parecendo Diabo. Eu falei, pô, não. Tá parecendo... Ganhei. Tá pronto. Meryl Streep, Era isso. alguém né, conseguiu captar essa A mensagem. Então foi maravilhoso e foi muito legal. Ficou 3 meses a Vic Veronese bombando. Nós gravávamos uma média de 25 cenas por dia. E o estúdio a gente tinha até as 9 horas da noite. E a gente conseguia acabar o estúdio às 6 horas da tarde. Porque a gente fazia assim, não errava. Era o máximo. Foi uma experiência incrível, Malhação. Que equipe, hein? Que equipe maravilhosa. Porque a gente, quando pensa em Malhação, pensa, tem os jovens, tem os amadores, tem não sei o quê, né? Mas tem preparação, tem direção. Quem faz são os diretores, essa galera da antiga que sabe tudo. Isso. Porque essa galera jovem, eles estão ali começando. Precisa ter essa oportunidade para eles, porque se não tem oportunidade, quando você vai começar, né? Eram muito talentosos. Era o Micael Borges, Sofia Abraão, a Amanda Richter, uma galera muito talentosa, mas é óbvio, eles estavam no início de carreira, mas a direção, Pilar, Luiz Henrique Rios, era muita gente boa na equipe, então isso faz toda a diferença. Você continua aqui com a gente, que no próximo bloco a gente continua conversando com a Simone Soares e vamos matar muitas outras curiosidades sobre o meio de trabalho artístico. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no Você Pode com Simone Soares, atriz e também produtora, preparadora e assim vai, né? Tem que fazer de tudo um pouco. De tudo. Somos Bombril. Artista no Brasil é ser Bombril. E por que artista no Brasil tem que ser Bombril? Porque a gente tem que estar sempre preparado, disponível, antenado, ligado, porque você não sabe quando seu telefone pode tocar, quando um personagem pode te chamar. Por exemplo, eu tenho algumas histórias de personagens que me ligaram na hora. Por exemplo, o filme Tamo Junto. Tamo Junto, eu já tinha sido mãe da Alice Wegman em Família. 2016, ano de Olimpíadas. Eu já tinha feito peça com o Matheus Souza, que é o roteirista, e a atriz que ia fazer o filme teve um problema, era o último dia de filmagem, ela faltou. E eram cenas importantíssimas. A Alice me ligou, Simone, era um sábado de manhã, você está disponível? Eu falei assim, tô, pra quê? Primeiro tô, depois pra quê? Pra quê? Ela falou assim, pra filmar. Eu falei assim, o que é? Me conta esse personagem. Ela, pra fazer minha mãe. Eu falei, fala pro Matheus me ligar. Quando ele me ligou, eram 4 cenas. Aí eu falei assim, me manda as cenas. É o tempo de eu fazer uma maquiagem, botar um cabelo postiço, pegar um figurino e eu tô indo pra ir. E a gente filmou. E é maravilhosas as cenas, assim, impecável. Outro é o Torrica 2. Eu tinha feito o Torrica 1 com Samantha. No Torrica 2, ela, Simone, você não tá nesse elenco e tal. A atriz teve um problema de saúde. No dia de filmar, ela também me chamou. Então, tive no Torrica 2. A gente não pode perder a fé. Gênesis é assim, é um milagre na minha vida. Eu tinha passado por um problema, né? E eu tinha pedido diretamente a Deus. Eu falei, Deus, opa, por favor, se tiver que ser assim, se eu tiver que seguir essa profissão como atriz, você me dá um sinal, porque eu tô começando, juro, eu tô começando a ficar insegura da profissão. Eu tô fazendo várias coisas e tal. Será que realmente é para eu seguir como atriz? Será que é para eu ser produtora, locutora, preparadora? Enfim, o que tiver que ser para mim, eu aceito. Eu vou fazer com muita vontade. E Deus disse, Gênesis. Em menos de 7 dias, me ligaram
E me chamaram. Quem ia fazer essa personagem é a Mônica Torres, uma atriz que eu sou fã. E ela já tinha feito toda a preparação, ela estava com cabelo postiço. Eu entrei na semana, botei cabelo, pintei o cabelo, tive que colocar lente de contato, porque o olho tinha que ser escuro. E em uma semana eu estava filmando, eu não tive nem mesa para fazer com o pessoal, e eles estavam ensaiando há um tempão. Não rolou leitura para você? Então, Nada? eu cheguei para gravar e deu Gravando. tudo certo. E todo mundo falou assim, nossa, é Deus. Porque essa mudança, a tua energia com o pessoal e tal, ela era maravilhosa. Em cima da hora e deu Mas foi certo. incrível, foi uma coisa que conspirou ao favor, sabe? Com Leonardo Franco, Virginia Cavendish e todos que estavam ali. Eu, sim, então foi uma resposta de Deus para mim que, tipo, essa é a sua missão. Porque eu, desde pequena, eu sempre quis ser atriz, apresentadora, locutora. Eu sempre quis estar ali, ajudando de alguma forma com a minha voz. Eu acho que é por isso que Deus deu essa voz tão grave, essa voz potente, né? E desde nova sempre foi grave? Desde nova, desde a Ela minha não se puberdade. transformou? Não. Eu lembro que quando eu fui trabalhar com o Raulzinho, Ah. né, ele queria até fazer um grupo musical, as Spice Girls brasileiras. Ah. Nós éramos em 6 meninas, levou para fazer aula de canto e tudo. Daí a professora falou assim, mas essa voz deve ter algum problema, alguma fenda, porque a tua voz é uma voz muito peculiar, assim, né? Eu fiz todos os exames e até hoje meu registro vocal é esse mesmo. É legal. Eu não tenho nenhum problema. Me faz lembrar aquelas vozes femininas que faziam as vinhetas da Antena 1. Antena 1, né? você. Voz do aeroporto, né? Portão 7, Gate 7. Com facilidade, igual andar pra frente, né? É o teu tom, é o teu timbre, nasceu com você. E é uma coisa que eu adoro fazer. Eu faço assim, com maior amor. E eu adoro estar aqui gravando. Eu adoro estar estudando um texto, estar ensinando. A importância da pontuação, a importância do português, a importância da leitura, né? Isso é muito importante, eu acho que a gente passar para os jovens. Eu consegui isso passar para minha filha. Então, se eu conseguir passar para algumas pessoinhas assim que estão assistindo aí, que têm a esperança de ser atriz, de ser ator, de trabalhar com arte, não desista, persista. A primeira vez que eu te vi em cena foi no teatro. Eu gostei muito. Foi uma peça chamada Compulsão. Tinha um elenco maravilhoso. Se eu não me engano, um texto de Regiane Antonini. Rafael Zulu. Cacau e Gino. E eu reparava, Rafael Zulu dava uns apertão numa loura de vermelho, loura bonita no palco, tal, aquela confusão toda. Uma comédia maravilhosa, se passava num apartamento, tal, as histórias, e falava sobre qual é a sua compulsão. Que cada um tem a sua, né? Ou não. Todos têm, né? Ou não sabe que tem, exatamente. E ali eu percebi também a importância dessa sua potência vocal, porque quando você tá... eu queria que você explicasse pra gente, você que faz de tudo, qual é a diferença em fazer teatro, fazer TV e fazer cinema? É a mesma posição de voz? Como é que se comporta nesses lugares? Não, são locais de embocaduras diferentes, colocações diferentes, projeções diferentes, né? Num teatro, a não ser no musical, mas no teatro normalmente você não tem um microfone. Esquece o microfone. Então você precisa ter a projeção para projetar para a última fila, para te ouvir bem, uma dicção perfeita, né? Na televisão você não pode ter essa dicção do teatro, senão vão falar que você é over. Nem esses braços todos, né? Exatamente, vão falar assim, nossa, que atriz é essa, né? E no cinema menos ainda, porque no cinema a tela é gigante. Qualquer piscadela que você dê já fica demais. Então no cinema é interno, é sentir, é dentro, é pequeno, é como eu vou te falar, é como tá aqui, dentro, sentindo. A emoção, se a câmera puder dar um zoom no rosto dela... A emoção que vem aqui. O olhar. E eu falo para você, aí de casa, a emoção a gente tem que sentir. Quando você sente, ela vem. E assim é a diferença de projeções, de altura, de emoção, de como vem. As pessoas falam, como é chorar em cena? É você se emocionar.
É você sentir. Vem de dentro. Vem de dentro. Não é deixar arder o olho. Não, é não é sentir. que nem agora. Lacrimejou. É emoção. É você sentir a emoção. A emoção. E eu acho que viver o presente. As pessoas perguntam assim, qual que é a diferença de um bom ator e daquele ator que você não consegue dizer, mas vê que está decorado, que está ali estranho? É que ele está pensando no texto. Ele não está vivendo. A gente, infelizmente, nos dias atuais, redes sociais, a gente acaba vivendo mais o futuro, o passado e acaba esquecendo o presente. Que é o mais importante. É o mais importante. A gente só tem o presente. O presente é um presente de Deus. É um presente a gente estar aqui, nesse prédio incrível, nessa estrutura maravilhosa, com esses microfones incríveis, nessa luz incrível. Então vamos passar informações boas para as pessoas que estão assistindo, para que isso seja enriquecedor para ela de alguma forma, né? Então, isso faz toda a diferença, você está vivendo o presente. Então, pergunto assim, tem coisas às vezes você não consegue identificar, você fala assim, ai, mas é fulano, a gente não embarca na dele. É porque às vezes a pessoa fica pensando na deixa do outro, o que o outro vai falar, o que ele vai falar depois. Não, escuta. Eu falo assim, Deus foi tão perfeito que ele nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. É pra gente olhar mais, ouvir mais e falar menos. Só falar quando eu tiver certeza. Isso aí. Um ensinamento indiano, né? A palavra deve ser proferida somente quando for extremamente mais importante que o silêncio. Exatamente. E quando você abre a boca, sempre saem coisas legais. Isso é muito bom. É bom praticar isso. E me fala também um pouco mais sobre teatro. Você gosta de pegar roteiros assim que sempre, eu sei que você não escolhe, ou pode escolher também. Não, isso aqui eu não quero fazer, claro. Mas quando você está dentro de um trabalho, você tem alguma missão ali no teatro? Tipo, eu quero passar a mensagem tal, eu quero falar para as mulheres, eu quero falar para as senhoras, eu quero falar para as crianças. Porque assim, você teve peças como Santa Disciplina, Compulsão, Na Cama com Tarantino, Terapia Sexual, um ato de amor. Tem coisas muito sensuais que você já fez. Eu já vi isso em Compulsão. Tem. Você gosta de abordar esse empoderamento? Eu gosto de causar reflexão. Boa. De incomodar, de fazer as pessoas refletirem e pensarem. Eu acho que essa é a grande função do artista. Eu acho que o artista, ele faz rir, ele faz chorar, faz se emocionar, mas mais importante de tudo, ele faz você pensar. Você pensar sobre aquilo, se você está passando aquilo. Muitas vezes, a gente ouvindo, vendo um humor, um filme de drama, a gente acaba se vendo os nossos problemas ou de pessoas queridas. Então, eu acho que muitas vezes a arte ela nos traz solução. A arte, ela é a solução da vida. A arte é você olhar a vida com bons olhos, com alegria. Porque o artista, ele é sensível. O artista, ele anda de metrô, ele anda de ônibus, ele anda olhando a construção dos personagens, né? Então, eu acho muito importante essa construção, a gente passar esse legado que a gente deixa. Hoje se fala-se muito sobre influenciadores. Nós, artistas, a gente já é influenciador há muito tempo. Antes das redes sociais. Essa palavra, antes de existir as redes sociais. Sem dúvida. Né? Então, são formadores de opinião, são pessoas que fazem pensar, são pessoas que fazem você sair da sua zona de conforto. Então, eu acho isso é muito importante e eu acho que essa função do artista é genial. Transformar a vida das pessoas, né? Esse é o grande prêmio. Melhor que o aplauso até. Nossa, quando alguém te aplaude e depois chega pra você e fala assim, olha, isso me fez tão bem. Isso acontecia muito com Compulsão, muito. Uma história, por exemplo. Eu atendia, após a peça, muitas pessoas falando assim, nossa, obrigada de você ter falado isso, porque eu precisava ouvir isso, eu era tão travada, né? A minha personagem era compulsiva sexualmente. Então, óbvio que no teatro tudo muito over e tal, mas é para exatamente incomodar, para fazer as pessoas refletirem. Mas isso era muito legal. A quantidade de mulheres que no final vinham falar comigo sobre
a compulsão sexual, sobre que muitas perdendo a libido. Hoje em dia, por exemplo, como você falou, se eu escolho ou não os textos. Eu acho que às vezes os textos eles vêm, são coisas divinas que acontecem, os personagens, eles vêm pra gente e a gente tem que fazer, e eu acho que é uma missão de vida. Mas às vezes a gente pode escolher, como foi, né, Até a Noite Terminar, um filme sobre abuso psicológico. E agora, como eu sou uma mulher de 48 anos e a menopausa nunca esteve tão em alta para se falar como hoje em dia, e que eu acho perfeito, porque as mulheres, nós já somos mais sensíveis, nós passamos pela TPM, nós passamos pela menopausa. Então são coisas que a gente precisa ser acolhida, né? Acolhida e ser entendida pelo outro. E é bom porque quem não se comunica se trumbica, é bom a gente falar sobre menopausa. Então, eu acho muito importante esse movimento que está tendo feminino, das mulheres, de uma segurar a mão da outra, de falar sobre a menopausa sem preconceito, né? O não à ditadura da beleza, porque a gente sabe que a ditadura da beleza, ela sempre foi muito cruel com nós mulheres. Principalmente com a TV, né? Com o TV, audiovisual com em tudo. geral, com tudo. Eu já fui uma pessoa que sofreu com a ditadura da beleza. Eu coloquei silicone com 18 anos, porque todos os testes que eu ia falava assim, ai, as suas medidas mais... seu busto precisava ser maior. Jura? Nossa, você tem as medidas ótimas, mas o busto... Eu tinha tanta vergonha que eu andava com meia enrolada dentro do sutiã. Então, eu falo, quando eu botei esse silicone com 18 anos, para minha autoestima, para Simone, mulher, foi maravilhoso. Eu usei silicone durante 20 anos, né? E foi muito importante para mim, porque me ajudou na minha autoestima. Hoje, eu sei do que a silicone é feita, eu estudei, eu fiz o explante, porque para mim estava causando problema. É óbvio que existem pessoas que causam, tem pessoas que não causam, mas é importante falar sobre isso, porque eu fiquei sabendo que existia essa síndrome da silicone através de uma entrevista. Então, é importante a gente falar, porque abre os olhos das pessoas. E eu, depois que eu tirei o silicone, a minha vida mudou. As minhas crises alérgicas acabaram. A minha queda de cabelo acabou. Isso aqui, ó, é tudo cabelo natural, não é nada postiço. Então, a minha pele melhorou. Eu tô sem nada de botox, sem nenhum preenchimento, sem nada, com 48 anos. Então, assim, a silicone em mim estava me criando problema, estava me deixando inflamada, né? E eu tirei, foi maravilhoso para mim. Então, eu acho que esse movimento que nós, mulheres, estamos fazendo de não à ditadura da beleza, de segurarmos a mão uma da outra, eu acho isso muito importante, mas eu acho que não é só das mulheres. Eu acho que a gente precisa fazer isso com os seres humanos, seja mulher, seja homem, independente. Seres humanos, nós somos todos irmãos. Então a gente tem que vibrar o amor. E eu acho que as redes sociais, elas têm, muitas vezes, levando para as pessoas um pouquinho de ódio, de rancor, e a gente tem que fazer essa maré ao contrário. Eu acho que tem que fazer a maré do amor, da generosidade, de compartilhar, de ajudar. Fora das ilusões, já que você está falando da ditadura da beleza, as ilusões que tem na internet, porque não é exatamente aquilo que está na foto. É um truque, é uma luz, é uma pose. Tudo filtro. É tudo filtro. E a gente vai bater um papo ainda nessa linha. Logo após o nosso break, a gente volta com Simone Soares, que tá muito gostoso o negócio aqui. E outra, eu como homem também tô aprendendo bastante. Não saia daí, a gente já volta. De volta com Você Pode, com a atriz Simone Soares. Atriz que também é produtora de eventos, apresenta eventos. Me conta mais sobre essa experiência. Ah, eu sou apresentadora, produtora, locutora, tudo. Mas adoro um microfone, né? Adoro o microfone. Se deixar, não paro de falar. Não, aí? mas você sabe, eu apresento vários eventos e eu tenho muito orgulho dos eventos de diabetes.
né? Boa. Porque eu não sou diabética, Não. mas 80% da minha família é diabética. E eu pensava que você era, porque você aborda com tanto carinho esse assunto nas suas redes sociais. É porque eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, né? É uma doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros. Tem muitas crianças ficando cegas por conta do diabetes. E as pessoas não falam sobre isso, né? Então é muito importante fazer o exame de vista do fundo de olho, que isso faz com que as pessoas diabéticas com antecedência não tenham problema. Então, se você se previne, se você faz os Com exames... quantos anos é recomendável fazer o exame de fundo de olho para prevenção do diabetes? O diabético tem que fazer o exame de fundo de olho uma vez por ano, pelo menos. Mas dá para evitar o diabetes com esse exame? Não, essa é a pergunta. o exame de fundo de olho... Para evitar a cegueira. A cegueira. Dentro do diabetes. Agora entendi. Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Se a pessoa não faz o exame do fundo de olho, quando ela vai ver, já é irreversível. Né? E as pessoas, eu sei bastante de diabetes porque minha família, minha avó faleceu porque ela não cuidou direito do diabetes. Será que ela tinha essa informação também? Provavelmente não, né? Porque a informação naquela época, ela era já diferente, não era tão fácil de chegar a informação. Eu digo isso para tirar a culpa também, né? Sim. Então, quando eu comecei a estudar e ver sobre isso, e ver que eu tenho uma tia com diabetes e estava sofrendo, indo pelo mesmo caminho, eu trouxe a minha tia para o Rio, né, para a doutora Solange Travassos, que é referência em diabetes, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma endocrinologista que também é diabética. Então, ela tem uma visão diferente, porque ela abriu o quadro de diabetes com 14 anos. Então, é uma pessoa à frente ao seu tempo, muito estudiosa. E nós, como os nossos filhos estudavam juntos, nada acontece por acaso, é Deus conversando. E eu sabendo que ela era diabética, a gente conversando, falando assim, nossa, novembro, todo mundo fala sobre o câncer de próstata. E ninguém fala sobre o novembro diabetes azul. O câncer de próstata, ele tem mais publicidade e ninguém fala sobre o diabetes. Então eu falei para ela, Solange, a gente precisa fazer uma publicidade em relação ao diabetes, chamar artistas que são diabéticos e que não são, porque o artista leva muitos fãs, tem muitos seguidores. Como você falou, influencia desde sempre. Para a gente poder falar sobre o diabetes. Para a gente falar para as pessoas se cuidarem, porque as pessoas têm muito preconceito, medo, vergonha de estar medindo na rua, né? Muito preconceito. E é possível viver bem com diabetes? Muito. Conviver. Olha a Sharon Stone. A Sharon Stone, uma das mulheres mais lindas, é diabética. E sempre foi, desde aquela época que a gente via. Tem muitas pessoas. O Zé Loreto é diabético. A Paula Toller. E o Zé Loreto, um cara fisicamente, né, crossfiteiro. A Paula Toller, a cantora. A nossa cantora maravilhosa, uma mulher de 60 anos, linda, diabética. Linda. Então, eu falo assim, como tudo na vida é como você administra, como você se equilibra. O equilíbrio, eu acho que é o segredo de tudo. E as pessoas têm, às vezes, não têm as informações corretas. Por exemplo, eu comecei a reparar que as pessoas falam assim, diabético não pode açúcar. Um dia a campanha surgiu, a importância da gente ver que não são só nos lugares menos favorecidos, até as pessoas mais abastadas, às vezes não têm informação correta. Uma vez eu estava viajando e uma pessoa muito culta comentou assim, olha, não posso tomar o suco de laranja porque a minha glicose está alta. Então você... aliás, não posso tomar refrigerante porque a minha glicose está alta. Você me vê um suco de laranja? Opa! Daí eu olhei assim do lado e falei assim, como assim? O suco de laranja é açúcar puro. É tanto açúcar quanto a Coca-Cola. Se você está com a sua glicose alta, precisa ser limão, abacaxi, maracujá, outros tipos mais de cítricos. Frutas mais cítricas, mais azedas, né? Não um copo de suco de laranja que você vai espremer só a laranja, então a quantidade de açúcar é muito grande. Ele olhou para mim e falou assim, você é diabética também? Eu falei, não. Mas como assim? Eu vou nos melhores médicos? Aí Nunca perdeu o crédito porque falou. você não é diabética. Daí eu falei assim, nossa, você sabe que olha só, então às vezes a pessoa, ela tem condição, ela vai num
melhor médico para ela. Mas e não às tem vezes informação. não tem uma informação correta. Ouvi dizer também o tipo da banana. Quanto mais próximo do verde, Isso. mais adequado. Exatamente. E quanto mais maduro, mais quantidade de açúcar na banana. Exatamente. E aí a pessoa pensa que está comendo uma fruta saudável, que realmente é, mas para o diabético tem que ser um pouquinho mais próximo do verde, hein? Sim. Né? E então daí aconteceu que eu já salvei até uma vida uma vez. Uau. Tinha um senhor achando que estava infartando num estacionamento de um shopping. E eu olhei, falei para ele, você é diabético? Ele é. Eu coloquei ele dentro do carro, levei ele para o hospital. Eu tinha uma maçã na bolsa. Eu falei, vai comendo essa maçã. Porque se for uma hipo, vai levantar. O que é a hipo? Hipo é quando a sua glicose está muito baixa. As pessoas tá. acham que o problema da diabetes é a diabetes alta. Ai, a minha diabetes está alta, eu não posso comer açúcar. A diabetes alta é ruim, lógico, a longo prazo, porque você não está controlada, então você pode ter outros problemas e tal, da sua diabetes não está controlada. Agora, ela não te mata automaticamente. Ai, está muito alta, vai morrer. Agora, a baixa te mata. E muitas pessoas não sabem disso. Que a hipo, você não pode ter uma hipo. Então, o diabético, ele tem que andar com um sachê de açúcar na bolsa, uma balinha, um docinho. Esse é o kit primeiros socorros do diabético. Salva vidas. Salva vidas. Exatamente. E daí, por conta disso, nós começamos uma campanha em 2016. O primeiro ano foi no Cidade das Artes, com a Paula Toller, Dado Villa-Lobos, que também é diabético e paciente da doutora Solange. Foi um evento incrível. Eu e o Zé Loreto apresentamos. Demais. Né? E teve uma repercussão muito bacana. No ano seguinte, nós fizemos no Tom Brasil, em São Paulo. Depois, acabou que veio a pandemia. Tiveram 2 anos online. Tem um diabetesplay.com.br, né? E então, todo ano tem algum tipo de evento de diabetes. Entendi. Eu acho que é muito importante a gente falar e ceder a imagem para esse tipo de mensagem, né? Que acaba ajudando outras pessoas. Principalmente aqui na TV Alerj, né? Prestando um grande serviço para todo o estado do Rio de Janeiro, quiçá o Brasil inteiro, através das plataformas, né? E realmente é um grande serviço, é muito importante. É um aprendizado que a gente vai levando aqui também, né? E parabéns, TV Alerj. Adorei a estrutura, adorei a recepção. Vocês estão de parabéns. Aproveitando que a gente ouve essa voz marcante, né? Você também fez dublagem, não é isso, Simone? Também. Tem uma história tão engraçada de dublagem. Eu sempre gostei de dublar. Eu dublava antes de saber o que era dublagem. Eu ficava dublando na frente da TV, imitando, dublava os cachorros. Sempre gostei de dublar. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, vamos fazer um curso de dublagem. Eu fazia cinema, estava fazendo tudo. Falei, vamos fazer um curso de dublagem. Fui fazer o curso de dublagem e a professora falou assim, nossa, sua voz é ótima. E você já é atriz profissional, já tem DRT. Então, olha... 50% pronto. Exatamente. O estúdio e tal. Daí me chamaram para dublar. Né? Eu fui feliz da vida, né? Primeira dublagem, os Simpsons. Tipo, agora essa... O quê? A primeira dublagem? Os Simpsons. Os Simpsons, eu amei. Foi uma coisa piquititica e tal. Mas eu amei, foi uma experiência maravilhosa. Muito bom. Daí, segunda dublagem, já tô me achando a super experiente, né? Nossa, vamos lá. Chamada, fui lá pro estúdio de dublagem. Eram Seres Rastejantes. E eu esqueci de comentar que eu morro de medo de filme de terror. Ué? É uma atriz que faz filme, faz um monte de filme, tá? Eu tenho Prepara atores. Preparo atores, faço filme de terror, sangue e tudo mais. Agora, na hora de assistir, eu morro de medo. Eu te entendo, me identifiquei. Você se identifica? Eu morro demais. de medo. Eu cheguei lá no estúdio, você sabe como que é dublagem, né? Você fica sozinho, naquela televisão enorme dentro do estúdio. Na hora que foi a cena dos Seres Rastejantes que eu tinha que dublar, aquilo foi me dando um pavor, um medo tão tão grande. Entrou em pânico dentro do estúdio? Foi de rapidinho. Eu gravei de primeira para não precisar repetir. Para não ficar mais ali. Para não ficar mais ali. Gente... Nem se surgisse uma outra oportunidade ali dentro. Lógico, vou. Nossa. Como você disse, tem que estar sempre preparada. Até quando tá com medo. Até quando tá com medo. Tem outra história. Vai com medo mesmo, né? Eu fiz uma personagem italiana na novela Caras e Bocas. Olha. E isso foi muito engraçado, porque apesar de eu ter uma descendência ali italiana, eu não falo italiano, mas de repente pode ter um gen ali, mas né? já ouvi uma nona, né? São Paulo ali. Novela,
aquela coisa que a gente né, fica um pouco e acho que é uma facilidade para sotaque. Sim. Daí quando me ligaram, né, voltando ao ator tá sempre preparado, daí falaram, Simone, você fala italiano? Eu falo. Falo. Então, tem uma personagem italiana para fazer uma participação e tal, 3 cenas, posso te mandar a cena? Eu falei, lógico, manda a cena. Tem descendência italiana, falo italiano. Olha a minha cara de italiana. A italiana. Né? Aí recebeu o roteiro em italiano. Recebi. Peguei 2 professoras de italiano. Boa. Estudei. Como é que construiu isso aí? Fala. Estudei, peguei essas professoras por conta própria, né? Porque eu falei que eu falava, então vamos lá, tem esse Agora se vira. Se vira, né? Quando eu cheguei no estúdio era Jorginho Fernando. Ah, que saudade. Maravilhoso. Tive o prazer de assistir Boom dele. E daí eu cheguei já caracterizada, né? Óculinho, cabelo preso e tal. E era uma cena que tava a mãe dele, tava o Luiz Antônio Gimenez, Guilhermina Guinle. Era uma cena que tinha bastante gente. Um elenco de peso. Um elenco de peso. E quando ensaiou tal, o Jorginho virou e falou assim, que ótima, ela é italiana, né? E? Eu falei assim, Jorginho, sou eu. Ai, foi muito legal. Foi que entrega, hein? muito. Deu certo. Foi. E o grande segredo, eu acho que de você fazer entregas dessa magnitude é o caminho, é o processo, né? A importância do processo na vida do artista. Porque tem atores e atrizes, principalmente os que estão começando, que não gostam de ensaiar, que acha que já sabe. O que você tem para dizer para a galera que vibra nessa frequência aí, de não dar tanta importância ao processo? Porque, particularmente, eu acho o processo até mais gostoso do que a apresentação final. Eu acho que o processo é fundamental. É fundamental um trabalho de mesa, é fundamental um ensaio. Explica pra gente o que é o trabalho de mesa. O trabalho de mesa é antes de você ir para o estúdio, você senta numa mesa e lê o texto. Isso aí. Né? Ou você lê Só sozinho, Só ler. ou você lê com o seu companheiro. Mas é tão importante, porque nessa leitura você vai descobrindo coisas que está, às vezes, num subtexto. E que isso te ajuda tanto na hora de atuar, de construir o personagem. Olha, isso até me arrepia. Eu adoro essa parte da construção do personagem, né? De como ela fala, de qual é o acessório que combina com ela, qual o cheiro dela. Qual é a cor daquele personagem? Como que ela anda? Se ela é ansiosa? Se ela é lenta? Se ela é deprimida? Como que ela fala? Então, todo esse processo a gente descobre como? Na mesa, no ensaio, na troca com outro ator. Na leitura já vão surgindo essas características da personagem. Porque nem sempre essas características elas vêm para você. Às vezes, por exemplo, agora, eu acabei de fazer uma participação em Vale Tudo. Às vezes chega para você uma participação que você entra no meio da novela, que já está todo mundo ali, as participações elas normalmente são assim, você não tem tempo de preparo, você não conheceu aquele ator antes, você não passou o texto com ele antes. Então, é muito importante você ter essa base, você ter o estudo, você ter referências, você ter visto outras coisas, para que você possa construir o seu personagem, não só com a sua experiência do que você viveu, mas pelo que você leu, pelo que você assistiu. Perfeito. E por isso, então, que o processo ele é fundamental. As pessoas têm que olhar com mais importância para o processo. As pessoas que não têm a experiência. Porque quem já está vivido na arte sabe que o processo é fundamental, né? Eu costumo dizer que é a verdadeira pirâmide. E o que o espectador assiste da sua entrega é apenas a pontinha da pirâmide, aquele último tijolo lá. Porque olha o trabalho que tem até chegar à base da pirâmide, sem falar de equipe, né? Que não fazemos nada sozinhos e tudo mais. Muitas pessoas não sabem, quem não trabalha com isso, né? Que numa produção que você está vendo ali só os atores que estão na frente das câmeras, muitas vezes tem 70 pessoas por detrás trabalhando para que aquele minuto vá ao ar brilhantemente. Então, tem a camareira, tem o figurinista, tem o fotógrafo, tem o câmera, tem o continuista, tem o cenógrafo. É tanta
tanta gente, mas é tanta gente trabalhando em prol daquele minutinho. Para se ter uma ideia, quando acaba o filme no cinema, vê aquelas letrinhas passando. É esse tanto de gente que ela fala, tá, gente? Ali é cada profissional de cada setor e, dependendo da obra, mais de 100, 200, 300 pessoas e assim vai, né? E a importância também do cinema brasileiro hoje, sendo visto pelo mundo, né? Demais. Eu acho que o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. E ela tem que ser cenário de mais filmes, sabe? Concordo. Eu tenho muito orgulho de morar aqui no Rio de Janeiro, votar aqui no Rio de Janeiro, já ser uma cidadã carioca há mais de 20 anos, ter uma filha carioca, ser casada com um carioca. Eu tenho muito orgulho, essa cidade me abraçou com muito carinho. Eu falo, eu sou muito feliz trabalhando aqui e eu vejo essa beleza natural. Eu falo assim, gente, tem que vir mais filmes filmar aqui. Porque quando nós levamos o filme até a noite terminar para Campos do Jordão, uma das coisas que eu tinha certeza que isso seria um sucesso é o roteiro cinematográfico. Eu adoro viajar e ver onde foi rodado os filmes. Agora mesmo, eu vi uma atriz viajando, estava lá onde foi rodado Notting Hill. Então, a rua lotada até hoje. Olha quantos anos esse filme tem. Tudo bem, é um filme com a Julia Roberts, um filme de sucesso, Uma Linda Mulher, aquele hotel. Até hoje, você passa naquele hotel ali em Los Angeles, todo mundo falando sobre o filme Uma Linda Mulher. Então, eu acho que o cinema, ele faz você viajar, né? Você conhece os lugares, você conhece as belezas naturais e valoriza a cidade. Então, aquela cidade que, de repente, às vezes não é nem muito conhecida, falada sobre ela, ela entra num roteiro cinematográfico incrível. Então eu acho que essa é uma das missões do cinema também. E você tem muita propriedade, porque você viajou para outras cidades pelo mundo e fez essa comparação com o Rio de Janeiro, né? Uma verdadeira cidade no meio da floresta, com muitas curvas, Imagina, né? aqui Com uma você tem- voluptuosidade maravilhosa. Aqui você tem cachoeira, você tem mar, você tem floresta, você tem centro da cidade. Nossa, o Rio de Janeiro é belíssimo. O centro da cidade, né, onde estamos aqui agora, por exemplo, com arquitetura totalmente francesa. Parece que você está andando em Paris, no centro da cidade, né? O Teatro é o Municipal. Teatro Municipal. É a Biblioteca Nossa. Nacional, a Câmara Municipal também, o Palácio O Tiradentes, né? Palácio. Que foi a antiga cadeia velha, onde Tiradentes ficou preso, né? Por isso que onde está a estátua dele era exatamente onde ficava a cela dele, porque a parede da cadeia vinha até a frente. E nas visitas guiadas do Palácio Tiradentes é possível conhecer muito mais dessa história. São histórias maravilhosas. Como já fomos a capital do Brasil, né? Por isso que o centro é desse jeito. O tribunal, o ministério, cada ministério funcionava num desses prédios clássicos e desde o Império, né? Então, quer dizer, o Rio de Janeiro ainda preserva essa arquitetura antiga. É possível filmar nos tempos coloniais no centro do Rio tranquilamente, né? Assim, é muito bacana o Rio de Janeiro para cinema, como você diz. Essa comparação é maravilhosa. E eu acho que é fundamental a gente filmar a nossa história, para a gente eternizar e mostrar a nossa história para o mundo. Porque particularmente, eu acho que nós, brasileiros, somos os mais bem informados da história mundial. Infelizmente, tem outros países que acabam não olhando a história do mundo como um todo, olhando a história apenas do seu país. E nós, brasileiros, eu acho que a nossa educação é muito rica por isso, que a nossa educação ela mostra a história como um todo. E eu acho que é fundamental a gente fazer filmes sobre isso. Porque hoje em dia está todo mundo aqui, né? Todo mundo tá, eu falei, a geração cabeça baixa. Então, tem que trazer toda essa história que muitas vezes eram nos livros. Hoje você vê muitos adolescentes que não leem, infelizmente, mas a gente tem que forçar a ler e forçar a assistir coisas boas de conteúdo. É isso. Simone, você é muito ativa nas redes sociais, né? Você está sempre fazendo publis, tá? Em reels, as campanhas publicitárias. Queria que você falasse o seu @ do Instagram e o contato da agência, né? Como é que faz para trabalhar com você, para ter você atuando nos eventos, no teatro, enfim. E a gente coloca aqui na tela também. Pessoal, é Simone Soares nas redes sociais.
podem seguir, eu vou adorar me comunicar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa em relação que eu não falei aqui, que vocês queiram saber, de curso, de como inserir no mercado, de dicas, né, de como se portar, como atuar, experiências, olha, pode escrever lá na DM, eu vou responder todo mundo com o maior carinho. Responde rapidinho? Respondo rápido. Que Sou bom. uma pessoa que tento responder todas as pessoas o mais rápido possível. São mais de 50 mil seguidores no Instagram dela, tá, gente? Vale muito a pena. Simone, um prazer imenso essa troca com você, um aprendizado bacana pessoalmente e um grande serviço para a sociedade é você existir, emanando sempre essa energia bacana, tratando bem todas as idades, principalmente as crianças, com um carinho peculiar. E eu tenho certeza que é por isso que a sua vida vem sido tão abençoada até agora. É exatamente o que você manda para o universo, é que Papai do Céu vem te mandando de volta. Quero te deixar aqui um beijo no coração, muita gratidão por você existir, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e por trocar essa ideia com a gente. Eu só te peço, se cuida. Amém. O resto você corre atrás. Ai, gente, que palavras lindas. Obrigada, Fê. Eu amei estar aqui com você, amei estar aqui com vocês. Parabéns por esse seu trabalho incrível. Eu amei trabalhar com você. Que seja só o primeiro de muitos trabalhos. Por favor. Que estejamos juntos. E um beijo no seu coração, tudo de bom. Um beijo no coração de todos vocês. Mua! Bom, e a gente encerra o nosso Você Pode por aqui com a seguinte mensagem, olha, viva sem desculpas e conquiste o mundo sem qualquer arrependimento. Isso inspirado na história de Simone Soares, porque você pode. Você pode. Um beijo, um abraço, olhar um sorriso, fica com Deus e até a semana que vem, às 8 da noite, aqui na TV Alerj. Tchau, tchau!